Bem, então, como eu havia dito, a gasometria consiste na leitura direta do pH. O gasômetro tem padrões internos de pH que ele consegue ler esse pH da amostra de sangue, ou da amostra de urina, da amostra biológica que for. E, além disso, o gasômetro consegue fazer a leitura direta das pressões parciais de oxigênio e CO2 nessa amostra de sangue. Essas leituras desses parâmetros são comparadas com padrões internos do gasômetro e, finalmente, a gente obtém um resultado dessa gasometria. É importante mencionar que a gente pode utilizar tanto amostras de sangue arterial quanto amostras de sangue venoso. Só que é importante a gente saber qual amostra a gente está usando para uma interpretação correta dos resultados. Bem, então, só mostrando como é que é um gasômetro, né? Aqui tem uma foto que mostra que o gasômetro ele tem um eletrodo de vidro seletivo que permite a medida do pH. Ele tem um eletrodo de pH modificado com uma membrana permeável ao CO2, que permite a medida da pressão parcial de CO2, e ele tem um eletrodo com membrana permeável ao O2, que permite a medida da pressão parcial de O2. O bicarbonato é um índice calculado, usando aquela equação que eu mostrei mais no início da aula, que é a equação de Henderson-Hasselbalch. O base excess é um índice calculado, e a saturação de oxigênio também é um índice calculado. Bem, então, lembrando, né, que a gasometria então vai permitir essa avaliação do equilíbrio ácido-básico, e a gente sabe que o pH é o logaritmo negativo ou o logaritmo inverso da concentração de íons de hidrogênio. E esse pH ele varia um pouco ao longo da vida, e é importante que a gente faça essa medida logo após a coleta de sangue, para evitar que haja mudanças físico-químicas na amostra que levem a uma leitura incorreta do pH, se essa amostra demorar, por exemplo, a chegar ao laboratório. O PCO2, ele mede a fração dissolvida não combinada de CO2, ele depende basicamente da ventilação pulmonar. Num indivíduo adulto, numa criança maior, seus valores variam de 35 a 45 milímetros de mercúrio, com uma média de 40 milímetros de mercúrio. O PO2, ele mede a fração dissolvida não combinada de oxigênio. Os valores dependem do tipo de amostra que você vai usar, se for sangue arterial ou sangue venoso, então por isso que você precisa saber. É importante dizer que a PO2 não avalia a presença de hipóxia tecidual, mas sim a fração dissolvida de oxigênio. E essa PO2 deve ser sempre interpretada em função da oferta de O2, quer dizer, de quanto de oxigênio você está oferecendo ao indivíduo. Por exemplo, se eu tiver uma PO2 de 100, uma pessoa respirando oxigênio do ar ambiente a 21%, essa PO2 está excelente, está muito normal. Porém, se eu estou oferecendo oxigênio suplementar ao paciente, por exemplo, eu estou oferecendo uma fração inspirada de oxigênio em torno de 60%, e ele tem uma PO2 de 100, significa que esse paciente está com um problema importante em relação à sua concentração de hidrogênio, a sua fração dissolvida sua fração dissolvida de oxigênio no sangue, porque ele não está conseguindo oxigenar adequadamente o seu sangue. Bem, para avaliar o papel do pulmão na hematose, é interessante que seja obtido sangue arterial, pois assim a gente vai saber como que está acontecendo a troca gasosa, como que o sangue está sendo oxigenado. No entanto, se o nosso objetivo for avaliar apenas a parte metabólica da gasometria, isso pode ser feito através da gasometria venosa, cuja coleta, que é uma coleta de sangue venoso, é muito menos invasiva e muito menos dolorosa. Então, quando o interesse é na parte metabólica, o sangue venoso atende bem. Isso porque estudos mostram, né? Esse estudo é um estudo antigo, de 2004, que mostra pra gente que o base excess tem uma correlação muito grande entre o sangue venoso e o sangue arterial. E que o pH também tem uma excelente correlação entre sangue venoso e sangue arterial, assim como o CO2. No entanto, o PO2 se correlaciona muito mal no sangue venoso e no sangue arterial. Por isso que não dá para a gente avaliar a pressão parcial de O2 usando sangue venoso e tendo boas informações da hematose. Mas dá muito bem para a gente avaliar a parte metabólica, como, por exemplo, o PCO2, como, por exemplo, o pH e o base excess.
Então aqui essa tabelinha mostra pra gente as pequenas diferenças que existem entre sangue arterial e venoso no que se refere ao pH e a PCO2. Ou seja, no sangue venoso, o pH é em torno de 0,05 unidades menor do que o pH do sangue arterial. Isso acontece porque o PCO2 do sangue venoso é em torno de 6 milímetros de mercúrio maior do que no sangue arterial. Por outro lado, a PO2 não serve para a gente ter uma correlação precisa entre a amostra de sangue venoso e a amostra de sangue arterial. Bem, voltando mais à interpretação da gasometria, como eu havia dito, o valor do bicarbonato ele não é medido diretamente, ele acontece por meio de um cálculo. E como que a gente calcula então o bicarbonato? A gente calcula usando o valor do pH, que foi medido no gasômetro, a pK, que é uma constante, a gente sabe o valor dela, é 6,1, e a PCO2, que foi medida no gasômetro. E aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK mais o logaritmo da concentração de bicarbonato seria dividido pela concentração de CO2. Só que ao invés da gente ter a concentração de CO2, a gente tem a pressão parcial de CO2. Se a gente multiplicar por uma constante que é 0,03, que reflete o índice de solubilidade do CO2, a gente terá uma boa estimativa da concentração de CO2. E aí permitindo o cálculo da concentração de bicarbonato, que vai ser a única incógnita da equação. A gente sabe que a gente tem dois tipos de bicarbonato que aparecem na interpretação da gasometria. O chamado bicarbonato real, que é aquele que a gente vai calcular de acordo com a PCO2 lida pelo aparelho, e o bicarbonato standard, que nós vamos fazer um cálculo do bicarbonato considerando que a PCO2 fosse de 40 milímetros de mercúrio. Então, quando a gente tem a PCO2 igual a 40 milímetros de mercúrio, o bicarbonato real e standard serão idênticos. Quando a gente tem um aumento da PCO2, o bicarbonato real vai ser maior que o standard. Quando a gente tem uma redução da PCO2, o bicarbonato real será menor que o standard. O que é o base excess ou excesso de base? Ele expressa a quantidade de bases que a gente precisaria acrescentar, que é o base excess negativo, ou subtrair, que é o base excess positivo, para a correção do pH. O valor normal vai ser de menos 2,5 a mais 2,5. E só para vocês entenderem bem, o que significaria então um excesso de base de menos 18? Quer dizer, como se fosse uma falta de base, né? Menos 18. Significa que um excesso de ácido mobilizou 18 miliequivalentes por litro de bicarbonato do sistema tampão ou depletou os líquidos orgânicos ricos em bicarbonato. Então, significa queda do bicarbonato. Então, há 18 miliequivalentes por litro de base a menos em relação a uma PCO2 de 40 milímetros de mercúrio. Bem, aqui mostrando que existe uma discreta diferença nos valores de pH, PCO2 e bicarbonato de acordo com a faixa etária, né? Essa tabelinha ilustra isso, mostrando que os recém-nascidos tendem a ter um pH sanguíneo um pouco mais baixo, uma PCO2 também um pouco mais baixa e, consequentemente, níveis de bicarbonato fisiologicamente menores. No entanto, a partir dos 2 anos de idade, a criança já atinge valores praticamente indistinguíveis dos indivíduos adultos. Entre 2 meses e 24 meses, também esses valores já são bem mais próximos das pessoas adultas, com uma leve diminuição da PCO2 e do bicarbonato. Bem, em relação aos sistemas tampão, né, a gente já falou bastante do tamponamento feito pelo bicarbonato, ele fornece um tamponamento importante. É importante destacar também o tamponamento feito pelos glóbulos vermelhos, pelas células tubulares renais, tamponamento por proteínas, células dos tecidos, e o tamponamento também por meio da hemoglobina. Então, a gente tem uma série de sistemas tampões que vão estar sempre tentando nos defender de situações de acidose, que é o distúrbio ácido básico mais comum de todos. Bem, então aqui mostrando, né, o tampão bicarbonato ácido carbônico, a gente já tinha falado dele, aqui a equação de Henderson-Hasselbalch,
aqui os valores fisiológicos do bicarbonato, um bicarbonato, então, de 24 miliequivalentes por litro, uma concentração de ácido carbônico de 1,2 miliequivalentes por litro, lembrando que o CO2 é volátil, vai estar sempre sendo retirado por meio da ventilação pulmonar. Então, como eu havia falado, a concentração de CO2 varia em função da pressão parcial de CO2 e a gente calcula a concentração de CO2 no plasma multiplicando a pressão parcial de CO2 pelo índice de solubilidade do CO2 na água, que é aquela constante de 0,03. Por isso dá aquele resultado de 1,20. Então, se a gente pegar a gasometria, a parte de cima, que diz respeito a, se a gente pegar a equação de Henderson-Hasselbalch, a parte de cima da equação, que diz respeito à concentração de bicarbonato, nos mostra o componente metabólico. Ou seja, quando a gente reduz o bicarbonato, a gente tem uma acidose metabólica. Quando a gente aumenta o bicarbonato, a gente tem uma alcalose metabólica. A parte de baixo da equação, a parte do denominador, diz respeito ao componente respiratório, que é o CO2. Quando a gente aumenta o CO2, a gente tem uma acidose respiratória. Quando a gente reduz o CO2, a gente tem uma alcalose respiratória. Então, aqui mostrando exatamente o que eu estou falando. Aumento de bicarbonato ou redução de CO2 leva a aumento do pH, alcalose. Redução do bicarbonato ou aumento do PCO2 leva a diminuição do pH, acidose. Se o mecanismo primário for com o CO2, o distúrbio é respiratório. Se o mecanismo primário for com o bicarbonato, o distúrbio é metabólico. Lembrando também, falando um pouquinho da ação do rim no equilíbrio ácido-básico, o rim é responsável, então, pela excreção renal de ácidos. Essa excreção renal de ácidos, ela se deve por meio de dois componentes. O hidrogênio excretado junto com o tampão fosfato, que é chamado excreção renal de ácidos tituláveis, que é da ordem de em torno de 30 miliequivalentes por dia, e a excreção renal do íon amônio, que é da ordem de 40 miliequivalentes por dia. Isso faz com que haja um equilíbrio ácido-básico, considerando a produção endógena média de hidrogênio da ordem de 70 miliequivalentes por dia. Então você consegue excretar toda a produção de ácido endógena e manter um equilíbrio ácido-básico no dia a dia. Claro que se houver uma carga a mais de ácidos ou um consumo de base, aí você pode ter um distúrbio. Bem, estou aqui mostrando como que acontece a reabsorção de bicarbonato pelos rins. Então, a célula do túbulo proximal, ela vai reabsorver bicarbonato da seguinte forma. O CO2 atravessa a membrana da célula, ele combina com a água, forma ácido carbônico, se dissocia em hidrogênio e bicarbonato. O bicarbonato entra para dentro do capilar peritubular, cotransportado junto com o sódio. E o hidrogênio sai de dentro da célula trocado com o sódio também. O hidrogênio que sai da célula combina com o bicarbonato filtrado, forma novamente o ácido carbônico que se dissocia em água e CO2. O CO2 novamente vai entrar para dentro da célula. Então a gente costuma dizer que o bicarbonato é reabsorvido no túbulo proximal em grande parte por meio de sua entrada na célula como CO2, quer dizer, como se o CO2 fosse uma forma de contrabando de bicarbonato. Por quê? Porque a membrana plasmática é completamente permeável ao CO2 e não é completamente permeável ao íon bicarbonato. Além desse papel importante do túbulo proximal, a gente tem um papel importante no túbulo distal, que é onde o hidrogênio será secretado. Então, no túbulo distal, uma carga ácida excessiva vai ser secretada como? Através de uma bomba de prótons, que é uma hidrogênio ATPase, e de um trocador de cátions. Então, o hidrogênio é secretado na luz tubular e esse hidrogênio tem que ser tamponado. Quando ele se combina com o tampão fosfato, a gente chama de acidez titulável. É titulável por quê? Porque eu detecto o ácido quando eu acrescentar uma solução básica na urina, que é a técnica de titulação. Quando eu combino o hidrogênio com a amônia, eu formo o íon amônio, que é chamado de acidez não titulável, que é um ácido que está junto com a amônia, formando o íon amônio, e eu não consigo detectar esse ácido se eu jogar uma substância alcalina na urina. Então, eu não consigo detectar o ácido por meio da técnica de titulação. Por isso que eu chamo de acidez não titulável.
Bem, o componente respiratório, então, a gente sabe que seria por meio da ventilação pulmonar, eliminando o excesso de CO2 gerado por meio da equação de Henderson-Hasselbalch numa tentativa de, por exemplo, tamponar algum ácido que foi acrescentado, algum ácido endógeno que foi produzido. Então, isso leva a um equilíbrio ácido-básico, tentando manter sempre uma PCO2 em torno de 40 milímetros de mercúrio. Bem, então, as situações que a gente teria. A acidose vai ser um aumento da concentração de hidrogênio no sangue que resulta numa diminuição do pH. Ela pode acontecer pelos seguintes motivos. Se ela for respiratória, eu tenho um aumento da pressão parcial de CO2. Se ela for metabólica, eu posso ter um consumo de bicarbonato ou uma produção excessiva de ácidos, exógenos ou endógenos. Endógenos se forem ácidos produzidos pelo metabolismo, exógenos se forem ácidos administrados por meio de alguma substância exógena. A alcalose. A alcalose é uma redução da concentração de hidrogênio no sangue que resulta em aumento do pH. Isso pode acontecer por causa de redução da PCO2, que é a alcalose respiratória, ou pode acontecer por causa de aumento de bases ou por perda de ácidos, que seria a alcalose metabólica. Então, por exemplo, se eu estiver vomitando excessivamente substâncias ácidas, por exemplo, uma obstrução intestinal alta, que leva ao vômito produzido pelo estômago, que é rico em ácido clorídrico, eu vou ter uma alcalose metabólica. Então, os distúrbios metabólicos, eles são fundamentalmente ganho ou perda de ácidos ou bases. E os distúrbios respiratórios vão ser resultado de diminuição ou aumento da ventilação pulmonar. Então, nessa tabelinha fica muito claro, né? Quer dizer, acidose metabólica, pH diminuído, inicialmente uma PCO2 normal, bicarbonato diminuído. Acidose respiratória, pH diminuído, PCO2 aumentada, bicarbonato inicialmente normal. Alcalose metabólica, pH aumentado, PCO2 normal, bicarbonato aumentado. Alcalose respiratória, pH aumentado, PCO2 diminuído, bicarbonato inicialmente normal. Aqui mostrando as respostas compensatórias que a gente apresenta. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma acidose respiratória, o meu distúrbio primário é retenção de CO2. Para tentar chegar ao pH próximo do normal, a minha resposta compensatória será um aumento da produção de bicarbonato. Dessa forma, eu melhoro um pouco a relação PCO2-bicarbonato e tento equilibrar meu pH. Para a alcalose respiratória, cujo distúrbio primário é uma perda de CO2, a resposta compensatória será um maior consumo de bicarbonato, tentando restaurar o mais próximo possível do normal a relação entre os dois componentes. No caso da acidose metabólica, cujo distúrbio primário pode ser uma perda de bicarbonato, a minha resposta compensatória é um aumento da ventilação pulmonar. Então, quando há redução de bicarbonato, eu tento reduzir a PCO2 para tentar chegar a um equilíbrio entre os dois componentes. Já na alcalose metabólica, cujo distúrbio é um excesso de bicarbonato, uma retenção de bicarbonato, a resposta compensatória será uma diminuição da ventilação pulmonar, até certo ponto, para tentar equilibrar o balanço entre esses dois componentes. Uma coisa muito importante na interpretação da gasometria, talvez a coisa mais importante que eu vou dizer nessa aula é esse slide aqui. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que não existe compensação total ou supercompensação de um distúrbio. A segunda coisa importante é dizer que, se a compensação respiratória estiver acontecendo normalmente num distúrbio metabólico, um jeito fácil da gente detectar isso é verificar essa relação aqui. O valor da PCO2, quando a compensação respiratória acontece, ele corresponde aos últimos 2 dígitos do pH. Isso equivale a dizer o seguinte: se eu tiver um pH de aproximadamente 7,20, a minha PCO2 será também de aproximadamente 20. Ou seja, esses 2 dígitos são praticamente iguais, o que significa que esse PCO2 é apenas uma compensação a uma acidose metabólica. Então, isso é um jeito interessante da gente avaliar esses mecanismos de compensação.
Outro dado interessante é este, que para cada variação de 10 milímetros de mercúrio na pressão parcial de CO2 em relação a uma pressão parcial de CO2 normal de 40 milímetros de mercúrio, a variação do pH será da ordem de 0,008 unidades. Então isso é também uma relação importante que ajuda na hora de interpretar a gasometria. Existem também outras fórmulas que tentam mostrar para a gente se houver uma compensação metabólica renal intacta, qual seria o impacto num distúrbio respiratório, né? Então, todas essas outras fórmulas servem para isso. E eu coloco aqui na aula para vocês terem essas fórmulas, mas em geral, com aquele primeiro slide, se a gente usar aqueles 3 princípios, a gente resolve praticamente toda a interpretação de gasometria. Nós vamos mostrar alguns exemplos clínicos para vocês captarem bem o que nós estamos falando.